E eu quero convidar você agora, se você tiver aí a sua Bíblia, você pode acompanhar, nós vamos falar do Salmo 18, do verso 6, o versículo 6. Pois eu quero compartilhar com os irmãos hoje o que acontece quando nós clamamos a Deus. O que acontece quando nós buscamos o Senhor e nós clamamos a Deus aquilo nos momentos da nossa angústia, nos momentos da nossa aflição. O Salmo 18, versículo 6, especificamente, ele diz assim: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. O que isso significa, meus irmãos? O que significa quando nós fizemos isso, quando nós clamamos a Deus, o que acontece? Antes de nós falarmos isso, é importante nós lembrarmos o seguinte: nós estamos vivendo um tempo em que nós vemos as pessoas gritarem para todos os lados os seus problemas, as suas lutas, as suas dores. Nós vemos nas redes sociais as pessoas até mesmo fazer do Facebook, das redes sociais, um lugar onde as pessoas criam até um público de expectativas ali, um público cativo para ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. As redes sociais têm virado um lugar onde as pessoas colocam os seus problemas conjugais, colocam os seus problemas familiares, colocam os seus problemas financeiros, colocam os seus problemas pessoais, enfim, colocam todo tipo de situação que elas estejam vivendo. E é importante que isso demonstre que as pessoas estão clamando, assim como a palavra de Deus já disse que, se não falarmos da palavra de Deus, até as pedras clamariam. E nós estamos vivendo tempos em que precisamos realmente clamar ao Senhor, assim como o salmista fez aqui no Salmo 18. E ele diz no contexto, nos versículos que antecedem ao versículo 6, ele estava falando de uma batalha, de lutas que ele estava enfrentando. E algumas dessas lutas, algumas dessas batalhas, eu até anotei aqui alguns pontos importantes que eu divido aqui com os irmãos. Por exemplo, ele falou de angústia. Ele estava sendo uma pessoa angustiada pelos seus problemas, por aquilo que ele estava vivendo. Ele estava sendo uma pessoa aflita por tudo aquilo que ele estava passando de perseguição, por tudo aquilo que ele estava passando de escassez, por ter perdido muitas coisas. Ele estava passando por ansiedade, e nós temos vivido um tempo de ansiedade. Ele estava passando um tempo de desespero na sua vida por tudo aquilo que ele estava sendo acometido pelos seus inimigos, pelas terras que eles estavam passando. Ele estava vivendo em meio a mortes e até mesmo desejo de morte deve ter passado pela mente do salmista, e vivendo num mundo de impiedade. E a impiedade aqui nós podemos entender como sendo um coração duro, um coração frio, pessoas que viviam na iniquidade, no pecado, e não queriam se livrar de tudo isso na sua vida. Quando nós olhamos para esse contexto do salmista, e nós olhamos para o nosso tempo de hoje, eu entendo que esse salmo talvez estivesse sendo escrito por alguém nos dias de hoje. Porque estamos vivendo exatamente isso, estamos passando exatamente pelos mesmos problemas. Pessoas angustiadas, e eu sinto também angústia no meu coração, sinto aflição, sinto ansiedade, já tive muito desespero na minha vida, já tive sentimentos de morte, e talvez você também já tenha sentido isso, vivido no meio de pessoas que também passaram e sentem isso, e vivendo num mundo onde tem pessoas de coração duro, coração frio, e que não querem largar o pecado de maneira alguma. Talvez este salmo deveria ser não um salmo daquele tempo, mas o salmo dos dias de hoje, de tudo aquilo que estamos vivendo hoje. E por isso é importante levantarmos um clamor. E talvez você que esteja nos assistindo, nos vendo nesta noite, esteja dizendo assim: puxa, pastor, é bem isso que nós estamos passando, é bem isso que nós estamos enfrentando na nossa família, é bem isso que eu estou enfrentando na minha vida, é bem exatamente isso que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, é bem isso que eu vivo nas questões do meu trabalho, nas questões das minhas finanças, nas questões pessoais de relacionamento, do meu casamento. Ah, meu querido e minha querida, eu digo para você o seguinte: vamos levantar um clamor ao Senhor.
Vamos unir os nossos corações, vamos unir a nossa fé, vamos unir a nossa petição ao Senhor e levantarmos um clamor a Ele, como diz aqui no versículo 6, onde nós lemos aqui, na angústia vamos invocar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor. E clamar ao Senhor significa gritar em alta voz, significa erguer a nossa voz a Deus para que Ele ouça aquilo que nós temos para ser colocado diante dEle. E para esta noite eu quero compartilhar com os irmãos alguns ensinamentos que eu tirei desse texto. E o primeiro dele é que o que acontece quando clamamos a Deus? Primeiro, quando clamamos a Deus, Ele escuta o nosso clamor. Quando clamamos a Deus, Ele escuta o nosso clamor. O texto que nós lemos disse isso. O salmista diz, eu invoquei o Senhor, eu clamei ao Senhor, e Ele lá do alto ouviu o meu clamor. Deus escuta o seu clamor, meu irmão. Deus escuta o seu clamor, minha irmã. É interessante que existe uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Por exemplo, ouvir é quando você, agora aqui na nossa cidade está chovendo, né? Está chovendo. Eu estou aqui conversando com os irmãos e eu estou ouvindo o barulho da chuva que está caindo ali fora. Eu estou ouvindo trovões, eu estou ouvindo o movimento que passa ao redor. A gente ouve, mas isso muitas vezes não nos prende a atenção. Ouvir é isso, coisas que passam despercebidas ao nosso coração, despercebidas à nossa vida. E escutar é aquilo que prende a nossa atenção. É aquilo que faz a gente parar e prestar atenção ao que está sendo feito, ao que está sendo dito, ao que está se passando. E é isso que Deus faz conosco, é isso que Deus está fazendo agora com você, é isso que Deus está fazendo agora com a sua vida, é isso que Deus está fazendo agora com o seu clamor, meu irmão, minha irmã, é isso que Deus está fazendo agora quando você clama ao Senhor. Você pode clamar ao Senhor agora, coloque aí nos comentários, clame ao Senhor aquilo que você tem buscado a Ele, fala, Senhor, eu tenho clamado a Ti, escuta a minha voz, escuta o meu clamor. O salmista no Salmo 121 diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ao mesmo tempo ele diz assim, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eleve os seus olhos, clame ao Senhor, pois o socorro vem do Senhor. Ele não deixa jamais de ouvir aqueles que clamam o seu nome. Lá no Evangelho de Mateus diz assim, batei, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que bate recebe. Clame, isso significa insistir, clamar, pois Deus vai ouvir. Deus escuta o seu clamor, Deus vai escutar e Deus vai parar e vai falar assim, não, eu preciso ouvir, eu preciso escutar, eu preciso prestar atenção. Pastor Maurício, esses dias atrás, pregou sobre o cego, que quando Jesus estava passando à beira do caminho, e as pessoas pediam para que ele parasse de gritar, parasse de falar, e quanto mais as pessoas pediam para que ele parasse de gritar, para que ele parasse de falar, e ele gritava ainda cada vez mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, olha para mim. E Jesus então parou, escutou aquele homem. Você tem gritado, você tem clamado, você precisa gritar, você precisa clamar para que Jesus ouça, para que Jesus escute, para que Jesus pare à beira do caminho e escute aquilo que você está falando, escute a sua necessidade, escute o seu clamor, a sua queixa, a sua petição, e assim Ele vai realizar aquilo que você tanto clama a Ele. Deus escuta aquilo que você está pedindo. Deus escuta o seu clamor. Não desista. Eu gosto da parte deste cântico. Os irmãos sabem, toda vez que eu prego, eu uso um pouco da parte deste louvor. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Pois Deus escuta o seu
clamor. Deus escuta a sua oração. Você pode dizer isso para quem está aí na sua família. Deus escuta a sua oração. E isso, amados, é importante você lembrar que escutar é diferente de ouvir. Escutar é diferente simplesmente de passar sem atenção. Escutar é quando Deus presta atenção no que você está falando, presta atenção no que você está gritando, e Ele atende a sua oração. Ele atende o seu clamor. Deus está ouvindo agora. Deus está ouvindo tudo aquilo que você está gritando a Ele. Clame, clame ao Senhor. Não desista de clamar ao Senhor. O segundo ensinamento que eu aprendo com esse texto do salmista, quando nós clamamos a Deus, Ele provê, Deus proverá a resposta certa para a sua vida. Deus, quando nós clamamos a Deus, Deus escuta o nosso clamor. Quando nós clamamos a Deus, Deus proverá a resposta certa. Olha só o que o salmista diz aí no versículo 20 do mesmo salmo. Recompensou-me o Senhor, ou seja, Deus proveu a ele a resposta certa. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Ah, queridos, é tão bom saber que Deus responde às nossas orações, que Deus proverá a resposta certa para a sua vida. O cântico que eu coloquei aqui agora há pouco disse isso. Deus proverá. Deus proverá para a sua vida. Deus não vai deixar faltar nada para o seu coração. Deus não vai deixar faltar nada para a sua vida. Deus não vai deixar faltar nada para a sua família. Deus não vai deixar faltar nada no seu relacionamento. Mas você precisa clamar a Deus. Precisa colocar diante de Deus aquilo que está faltando. É interessante quando nós olhamos os exemplos bíblicos no Antigo Testamento, o profeta chega para aquela viúva de Serepta e ela diz, quando chega para ela e pergunta para ela o que ela tem na sua casa, e ela diz o seguinte: olha, eu tenho só aqui uma porção pequena de farinha que dá para fazer um bocado de farinha que vai dar para fazer apenas um bolo, um pão, que seja. E o profeta vai lá e fala assim para ela: vai lá e faça. E ela vai crer na palavra do profeta e faz aquilo que ele manda. E não lhe faltou nada na sua casa. Mais adiante, numa outra passagem, uma mulher que havia ficado viúva, ela não tinha com o que pagar a sua dívida e ela tinha os seus filhos e os credores chegam para ela para lhe cobrar a dívida e ela não tendo como do falecido marido e como ela não tinha como lhe saldar a dívida, eles poderiam levar os seus filhos. E ela então chega para o profeta e pede para que, clama a ele para que interceda junto de Deus. E ele diz a ela assim: o que é que você tem na sua casa? E ela diz assim: eu só tenho um pouco de azeite. E ele diz a ela assim: então vá, feche, tranque-se na sua casa, feche-se ali e derrame o azeite sobre as vasilhas da sua casa. Ah, meus queridos, aquela mulher vai e faz como aquele profeta lhe ordena, junta todas as vasilhas, todas as botijas que tinha em casa, talvez ela pediu ali até para os vizinhos. E enquanto ela está derramando o azeite nas botijas ali, nas vasilhas, nada falta, vai se multiplicando, o milagre vai acontecendo. E só para de jorrar, só para de acontecer o milagre quando todas as vasilhas estavam cheias. Meu querido e minha querida irmã, eu não sei quais são as lutas que você está passando, mas Deus irá prover na sua vida hoje, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você acredita nisso? Creia, receba isso na sua vida, em nome de Jesus. Pois sabe, irmãos, pois Ele entra com socorro agora na sua vida. Ele está entrando com socorro para a sua vida, seja na área financeira, seja na área espiritual, seja na área de um relacionamento, seja na área familiar, seja na área que você precisa. Deus está entrando agora com socorro na sua vida, pois você está clamando, pois você está pedindo, e Ele está atendendo ao seu clamor, Ele está atendendo ao seu pedido.
Ele está provendo para a sua vida em o nome de Jesus. Creia. Creia, pois Ele é fiel para fazer tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele é fiel para fazer muito mais do que tudo aquele que nós pedimos ou pensamos. Ah, meus amados, eu não sei quais são os seus problemas, mas eu ainda acredito uma coisa: Deus proverá a resposta na sua vida, pois Ele entra no tempo certo para agir. Talvez você esteja falando assim, pastor, mas está demorando. Está demorando. Lá em Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Amados, eu também passo por lutas, eu também passo por problemas. A minha família também passa por lutas. A minha família também passa por problemas. E tem irmãos aqui que conhecem a minha família, conhecem o meu histórico familiar e sabe que há anos nós oramos para Deus realizar um milagre na nossa família por coisas, e os irmãos veem que toda noite eu entro e coloco agora o meu pedido de oração aqui. Orem por minha família, orem por toda a minha família. Eu coloco mesmo, todos os dias eu clamo ao Senhor. Deus sabe, mas eu jamais deixo de acreditar que no tempo de Deus todas as coisas irão acontecer. A palavra de Deus, lá no livro de Isaías, diz que nenhuma folha cai sequer de uma árvore, sem que seja a permissão de Deus. Tudo acontece no tempo de Deus. Tudo que vai acontecer na sua vida, meu irmão, minha irmã, é no tempo de Deus. Não desista, persista, caminhe. Sabe, o povo queria entrar na terra prometida e eles caminharam 40 anos, mas eles não desistiram. Eu fico lembrando das passagens bíblicas e eu fico vendo várias situações que aconteceram. Eu fico olhando quando no Evangelho de João, Jesus chega diante do poço de Betesda e tem aquele homem que está com o seu leito e clama, né? Jesus fala assim para ele: o que queres que eu te faça? E ele chega ali e fala assim: olha, eu queria ser jogado no poço, mas toda vez que eu chego, quando um anjo passa uma vez por ano aqui e mexe as águas do poço, mas eu não consigo entrar ali. Irmãos, quantos anos aquele homem tentou ser curado e ele não conseguiu? Quantos anos ele se arrastou para chegar à beira do poço? E quando ele chegava ali, outro talvez recebia a bênção antes dele. Mas chegou o dia dele. Ele não desistiu. Ele acreditou. Aquela mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia interna, tinha gastado tudo aquilo que ela possuía. Mas chegou o dia dela. Ela tocou na orla das vestes de Jesus e ela foi curada. Meu irmão e minha irmã, Deus proverá aquilo que você necessita. Eu não sei. Eu repito aqui, eu não sei o que é que você está pedindo. Eu não sei. Mas Deus vai prover em nome de Jesus. Pois eu creio no Deus de milagres. Eu creio naquele que é capaz de realizar muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu creio nesse Deus lá do capítulo 8 de Romanos, que é capaz de separar tudo de nós, é capaz de fazer tudo por nós. Que o amor dele faz tudo por nós. Eu creio nesse Deus, o Deus do impossível, o Deus que realiza milagres, o Deus que faz milagres. É este Deus que eu creio. É esse Deus que faz milagres que eu creio. É esse Deus que vai agir na sua vida. Você crê nisso? Você recebe isso na sua vida? Talvez você já tenha até desacreditado que as coisas iriam acontecer na sua vida. Talvez você tenha dito assim: pastor, eu não acredito mais. Eu estou desacreditado. Não acredito mais em nada nesta vida. Talvez você entrou na live nesta noite desacreditado até mesmo de seguir com a sua vida. E é Deus quem manda falar para você: não pare. Não pare agora. Deus proverá. É Deus que está falando com você. Deus proverá na sua vida. Ele tem algo preparado para você. E Ele vai agir no tempo certo. Quando nós clamamos a Deus, Ele escuta
o nosso clamor. Quando nós clamamos a Deus, Deus entra com a provisão na hora certa, no tempo certo. Deus entra com a provisão na sua vida, em o nome de Jesus. E em terceiro lugar, o que eu quero compartilhar com os irmãos que eu aprendo com o salmista nesse texto, é que quando nós clamamos, Deus renova as nossas forças e Ele nos aperfeiçoa. Olha o que diz lá no versículo 20 desse texto. Ele diz assim, no versículo 32, ele diz assim: Deus é o que me cinge de força e me aperfeiçoa no caminho. Deus é o que me cinge de força e que me aperfeiçoa no caminho. Deus é aquele que te renova. Isaías capítulo 41 diz que Ele renova as nossas forças. Aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas, terão as suas forças transformadas, renovarão, serão como águias, voarão, caminharão e não se fadigarão, correrão. Oh, aleluias! Como é maravilhoso saber que Deus renova as nossas forças. Tem um hino antigo, que os mais que gostam de hinos, como eu, que no passado cantávamos, que dizia assim, que nós andávamos cansados pelo caminho. Um hino de Luiz de Carvalho, até as pessoas mais saudosas aqui, talvez o Voelico, a Cirlei, lembrem deste cântico que fala assim, divino companheiro no caminho. As pessoas estão caminhando cansadas. Estão cansadas. As pessoas, com tudo isso que nós estamos vivendo ultimamente, estão cansadas. Eu ouço as pessoas, os irmãos sabem que eu também sou psicanalista, eu ouço as pessoas o tempo dizendo assim: olha, eu estou cansado, eu estou cansada. Tem pessoas que não aguentam mais ficar de quarentena, tem pessoas que não aguentam mais viver a situação que estão vivendo. Talvez tem você que esteja vivendo situação delicada na sua família. Relacionamentos familiares complicados, delicados, relacionamentos conjugais difíceis, relacionamentos de trabalho difíceis. Talvez você esteja dizendo assim: pastor, eu estou cansado demais na minha vida. Esses dias eu li uma postagem na internet que eu até concordo. Realmente concordo com aquilo que a crítica que a pessoa fez, não no sentido pejorativo, mas no sentido construtivo, que disse assim, uma pessoa de 10 anos, de 12 anos, dizendo assim que está cansada da vida. Tudo bem, se a pessoa entendesse qual é a pressão que esses pré-adolescentes, essas crianças estão passando, se nós entendermos por trás o que é que está ocorrendo, talvez nós poderíamos até entender o que está passando por trás daquilo. Imagina você que tem um pouco mais de tempo de vida, como eu, que tenho 52 anos de vida. Imagina as pessoas que têm mais tempo de vida que eu, pessoas com 60, 70, 80, 90 anos, 100 anos de vida. Talvez as pessoas estejam dizendo assim: eu estou cansado de tudo isso. O salmista, até aqui no versículo 32, com todo o contexto do que nós lemos, desde o versículo 6, ele está dizendo que ele estava cansado de tudo isso. Ele estava cansado de tudo aquilo que ele estava passando. Lembra no início que eu disse? Vivendo angustiado, vivendo aflito, vivendo com ansiedade. Talvez pessoas que estejam deprimidas. Talvez pessoas que estejam pensando em tirar a vida. E eu digo para você agora, Deus vai te livrar de tudo isso, em nome de Jesus. O Espírito Santo vai agir na sua vida hoje e vai te livrar de tudo isso em nome de Jesus. Pois Deus é mais. Deus faz muito mais do que tudo isso. Ah, meu querido e minha querida, Deus renova as suas forças. Se você está cansado, se você está cansada, clame ao Senhor para que Deus renove as suas forças. Você vai ver como Deus vai te revigorar. Você vai se sentir uma pessoa mudada, transformada, uma pessoa totalmente mudada em
todo o seu ser, desde a sua área, e principalmente começando na sua área espiritual. É aí que Deus renova a sua vida, é aí que Deus renova o seu ânimo, é aí que Deus renova o seu ser, a sua vida. E eu quero fazer um desafio para você agora. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, o seu lar para Jesus, eu quero fazer este convite agora para você. Entregue a sua vida para Jesus, entregue o seu lar para Jesus, entregue o seu trabalho para Jesus, entregue a sua relação para Jesus, entregue tudo para Jesus, pois Ele vai mudar toda a situação que você está clamando ao Senhor, agora, em o nome de Jesus. Eu não sei, repito, aquilo que é, mas eu sei que Ele renova, Ele te dá força, Ele traz força ao cansado, Ele renova as forças. Lá em Mateus capítulo 18, ele fala o seguinte, que Ele traz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e o meu fardo é leve. Ah, meus amados, você está sobrecarregado, você está sobrecarregada. Entregue tudo isso agora para Jesus. Entregue, confessa aí agora, fala para o Senhor, fala, Senhor, eu estou cansado, mas eu estou entregando tudo nas tuas mãos. Tem um hino que nós cantávamos do Novo Cântico, que é o hinário presbiteriano, que fala assim: tudo entregarei, tudo a ti eu entregarei. Sim, Jesus bendito, tudo deixarei. Ah, Senhor, que essa seja a nossa oração, que esse seja o nosso clamor nesta noite. Entregar ao Senhor aquilo que te deixa cansado, aquilo que nos deixa sobrecarregados, que seja entregar a Deus tudo aquilo que faz de nós pessoas que estejamos sobrecarregados. Ele nos aperfeiçoa em meio às tribulações. Pois é isso também que acontece. Muitas vezes, quando passamos pelas tribulações, quando passamos pelas lutas, pelas tempestades, e essa semana o pastor Maurício até pregou, ele falou que nós estamos no mesmo mar, mas não na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. É verdade, irmãos. Porque ali, né, tem um ditado que diz assim: é no mar que se formam os bons marinheiros, não é no porto, não é no cais, quando o navio está atracado ali, está seguro. Para se tornar um bom marinheiro, precisa enfrentar as lutas, enfrentar as tempestades, enfrentar os problemas. Antigamente, tem um vídeo até na internet, que eu gosto e usei uma vez ele numa ministração presencial, numa igreja, que uma pessoa foi pedir um emprego, e ela chegou ali, o currículo da pessoa era excelente. Ela chegou naquela vaga de emprego para diretor, né, para CEO de uma empresa, né, para ser o CEO de uma empresa. E quando ele chegou lá, o currículo daquela pessoa era impecável, falava vários idiomas. No entanto, aquela pessoa que estava entrevistando aquele jovem disse para ele, pediu para que ele mostrasse as mãos para ele. E quando ele mostrou as mãos, ele não viu calo nenhum na mão daquele jovem. E aí, então ele fez a seguinte colocação para aquele jovem: os seus pais devem ter lutado muito para que você se formasse na faculdade. E aquele jovem então consentiu e disse: é verdade, os meus pais fizeram muito para que eu chegasse até aqui. Então aquele empresário disse para aquele jovem: então você vai para sua casa, passe uma semana com os seus pais, passe uma semana com eles e ajude os seus pais nos afazeres de casa. E os pais daquele jovem, eles trabalhavam na roça, eles trabalhavam na labuta, trabalhavam lá no cabo da enxada. Quando ele voltou para casa, e ele disse aquilo que
que queria ajudar os seus pais falaram, não, ele disse, não, eu vou ajudar. E ele então pegou também no cabo da enxada e começou a partir lenha, e começou a ajudar o pai e a mãe a carpinar, começou a fazer tudo aquilo. E aí, ao final de uma semana, quando ele retornou novamente para conversar com aquele empresário, o empresário pediu para que ele visse, para que lhe mostrasse as mãos, e aí então aquele jovem chorou. E aí o empresário disse para ele, agora você entendeu. Então agora você está pronto para a vaga. É assim também que Deus faz conosco, meus irmãos. É assim que Deus também está fazendo com você. Ele te aperfeiçoa. É no meio da luta, é no meio da tempestade. Talvez você esteja dizendo assim, mas olha, eu não queria passar por isso. Sadraque, Mesaque e Abidnego não queriam passar pela fornalha de fogo. Daniel não queria passar pela cova dos leões. Moisés não queria passar pelo deserto. Josué e Caleb não queriam passar pelas lutas que eles passaram. Jesus, no Getsêmani, no último momento dele, ele ora a Deus, quando ele está ali prestes a ser preso, para ser levado cativo, para ser crucificado, ele ora que chega a suar sangue, ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. No entanto, a oração dele continua, e ele diz, mas que se cumpra em mim a sua vontade. E ele passa por tudo aquilo que ele passou. Para que eu, para que você, para que todos nós tivéssemos vida e tivéssemos vida em abundância. Para que pudéssemos lembrar qual foi a promessa dele em João capítulo 16, versículo 33, em que ele diz assim, no mundo tereis aflições. Isso é promessa de Deus, amados. Está na Bíblia. Evangelho de João 16, 33. No mundo tereis aflições. Passarão por problemas, passarão por lutas, por dificuldades. Mas tem uma vírgula aí e continua o texto. Mas tende bom ânimo, eu, Jesus, venci o mundo. Eu venci todas as batalhas e você também será vencedor comigo. Pois o apóstolo Paulo diz lá em Romanos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em vez de você ficar aí agora olhando para a sua vida e se lamentando, eu quero encorajar você agora e dizer assim, Deus, eu não sei o porquê, mas eu sei o para quê que o Senhor me deixou passar por essas lutas. Está me deixando passar por essas lutas, por essas provações, por tudo isso que eu estou passando. É para te tornar um cristão mais forte, um cristão mais capacitado, um cristão que vai abençoar a vida das outras pessoas, um cristão que vai ser forte nos dias que vierem ainda muito mais provações, quando vierem muito mais lutas. Lembre-se, tudo passa. Passam os dias bons, como passam os dias ruins. É um ciclo. Vai passar o inverno, vai chegar a primavera, vai chegar o verão, vai chegar o outono e vai chegar o inverno novamente. Tudo passa. E eu quero encorajar você a olhar para as suas lutas como um aperfeiçoamento da sua vida, como uma escola para a sua vida, uma escola onde você cresce, onde você é forjado. O ouro, para ser limpo, as suas impurezas tem que passar pelo fogo. Tem que ser forjado no fogo. E assim também somos nós. Passamos pelo fogo da provação, pelo fogo das lutas, pelo fogo das dificuldades, para chegarmos diante de Deus, purificados e limpos dos nossos pecados. Quando o salmista disse aqui, no versículo 6, quando nós clamamos a Deus, é porque Ele ouve as nossas orações. Ele escuta o nosso clamor. Ele está atento, ele presta atenção àquilo que nós clamamos. Quando clamamos a Deus, Ele entra com a provisão na sua vida, na hora certa, da maneira certa, na medida certa e no tempo certo. Quando clamamos ao Senhor, Ele nos revigora as forças e nos aperfeiçoa, mesmo estando cansados e sobrecarregados, mesmo passando por lutas, Ele nos traz ânimo, Ele nos traz vigor e Ele nos dá
uma nova vida em Cristo Jesus. Quero orar por você agora. Quero aproveitar este momento para convidar você a fechar os seus olhos e a colocar diante do Senhor a sua luta, a sua provação, a colocar diante de Deus aquilo que você está passando e dizer: Senhor, olha Deus para a minha vida, olha Deus para a minha família. Eu quero desafiar você a entregar a sua vida para Jesus. Se você ainda não fez isso, entregue o seu coração para Jesus agora. Onde você estiver aí, coloque o seu coração diante de Deus. Clame a Deus. Peça ao Senhor para que Ele entre na sua vida, para que Ele faça, para que Ele cuide de você. Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós estamos diante do Senhor agora, Deus, como igreja do Senhor reunida. Como irmãos, ó Pai, colocando diante de Ti a nossa vida, clamando, pedindo em nome de Jesus, que o Senhor esteja olhando para o nosso coração, esteja olhando para a nossa vida. Nós estamos clamando, levantando um clamor, espalhados pela face da terra, junto com os nossos irmãos, ó Pai, colocando diante de Deus as nossas petições, as nossas queixas diante do Senhor. Ouve, ó Deus, escuta o nosso clamor. Presta atenção àquilo que estamos dizendo, àquilo que estamos pedindo, ó Pai. Ó Deus, clamamos para que o Senhor esteja restaurando relacionamentos familiares, restaurando, ó Deus, relacionamentos de marido e mulher, restaurando, ó Deus, relacionamentos de pais e filhos, filhos e pais, irmãos. Ó Deus, pedimos que o Senhor esteja restaurando a vida das pessoas, ó Deus. Que o Senhor esteja dando um novo ânimo, ó Pai, para o coração daquelas pessoas que estão clamando ao Senhor neste momento. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor que o Senhor esteja abrindo as portas, ó Deus, de um emprego, esteja abrindo as portas, ó Deus, de finanças, esteja abrindo as portas, ó Deus, de um ministério, esteja abrindo as portas, ó Deus, daquilo que as pessoas têm clamado ao Senhor nesse instante. Ó Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a vida de cada um dos irmãos nesta noite, a vida de cada um que está clamando ao Senhor nesta noite, para que o Senhor esteja abençoando. Ó Pai, esteja olhando, ó Deus, para cada um. Ó Pai, esteja olhando para aqueles que estão entregando a sua vida, o seu coração, a sua família para o Senhor neste momento. Ó Deus, em nome de Jesus, recebe este coração, transforma esta vida, transforma este coração, muda este coração, tira todo o peso, tira, ó Deus, todo o pecado, toda a impiedade, transforma este coração duro, este coração frio, este coração de pecado, transforma para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Transforma estas vidas. Ó Pai, é isso que nós clamamos, é isso que nós pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus é que nós oramos, é que nós clamamos. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a sua vida, com a sua família, com o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.